Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o que é o sujeito, o que é o predicado e como esses elementos se relacionam dentro de um contexto, tá bom? Olha só, no decorrer das nossas aulas, até mesmo quando presenciais, nós conversamos, e depois também em aulas remotas, sobre o que é o sintagma nominal, o que é o sintagma verbal. Por você ter já estudado esses blocos anteriormente, você terá mais facilidade agora retomando esses conteúdos, tá? Vamos ver como funciona. Na frase, nossos alunos são espetaculares. Para você descobrir o sujeito, que é de quem estamos falando, o principal dentro do contexto, eu falo de quem, mas pode ser do que se fala também, nem sempre é uma pessoa dentro do contexto, porque você pode falar de um animal, você pode falar de um objeto, tá? Então, o sujeito é de quem falamos dentro do contexto. E o predicado é o que eu falo sobre ele, o que eu declaro sobre ele. Você pode ter uma frase sem sujeito, uma frase sem predicado? Nunca. Tá? Vamos ver como essas estruturas funcionam. Na frase, nossos alunos são espetaculares, você fará a pergunta que ou quem que são espetaculares, para você encontrar o sujeito. Ah, tia Elisa, o sujeito sempre estará no início da frase? Não. Você poderia ter também aqui no meio da frase, no fim da frase. Ela pode estar ali em ordem invertida. A gente tem que estar atento e, fazendo essa pergunta, voltar ao contexto, interpretar para saber de quem está falando ou do que está sendo falado. Então, quando eu pergunto que ou quem que são espetaculares, eu consigo descobrir que são nossos alunos. Então, eu estou falando algo sobre os nossos alunos. Nesse caso, o primeiro bloco é o nosso sujeito. E o que eu falei, o que eu declarei sobre esse sujeito que são nossos alunos? Eu declarei que eles são espetaculares. Então, a minha declaração, que é o segundo bloco, é o predicado. Tá bom? Então, fechando essa ideia, o que eu estou declarando é o meu predicado. E eu declaro meu predicado sobre alguém, sobre alguma coisa, que é de quem eu falo ou do que eu falo dentro do contexto. Então, esse é o meu sujeito. Eu posso encontrar o sujeito de algumas maneiras. A apostila vem abordando essas três primeiras classificações de sujeito. Porém, eu acrescentei essas duas outras que são muito importantes e vai ampliar o conhecimento de vocês também. Muito bem. Você pode ter um sujeito chamado simples, que ele terá um núcleo apenas. Como assim? Na frase, Pablo curtiu minha foto. Que ou quem curtiu a minha foto? Pablo. Então, depois que você encontrou o sujeito, o restante da frase é o predicado, pessoal. Ó, sujeito, predicado. Tudo que você for fazer, sempre marque o sujeito primeiro, depois o restante da frase é o predicado. Tá? Então, por que eu sei que ele é um sujeito, que Pablo aqui é um sujeito simples? Porque ele tem um núcleo apenas, você fala de um termo apenas, tá? Então, não confundam, por exemplo, se aqui você tiver uma palavra no plural. Por exemplo, se você tem uvas são saborosas. Que ou quem que são saborosas? Uvas. Uvas está no plural, porém é um núcleo só. Então, se é um núcleo, se prenda a isso. Um núcleo é sujeito simples. Se você tiver dois núcleos ou mais, aí nós vamos ter o sujeito que é composto. Você pense que, por exemplo, vamos pensar numa medicação. Uma medicação que você sabe que é composta, no mínimo 2 ingredientes foram usados para ser formulado esse medicamento, certo? Na língua portuguesa, se você pensa que algo é composto, ele vai ser formado pelo menos por 2 elementos também. Então, aqui, se você tiver 2 núcleos ou mais, esse sujeito será composto e automaticamente o verbo também vai para o plural. Olha bem, Pablo e Mariana curtiram minha foto.
que ou quem que curtiram minha foto? Pablo e Mariana. Então, aqui é o meu sujeito e o restante da frase, o predicado. Muito bem. E aí você consegue perceber que dentro do seu contexto de sujeito, você tem um núcleo, dois núcleos. Então, esse sujeito é composto. Muito bem. Agora, você vai observar que, às vezes, a apostila, alguns exercícios vão trabalhar com expressões assim. Quando você consegue encontrar o sujeito na frase explícito, escrito, você vai chamar esses sujeitos de sujeitos determinados, tá? Porque você consegue encontrá-los. E os indeterminados, você vai ter que ter um pouco mais de interpretação, porque às vezes eles estão omitidos, escondidos, mas pelo contexto a gente consegue encontrá-los. Assim, o sujeito que eu chamo de oculto, tá? É aquele sujeito que está por detrás de um verbo, por exemplo, e pelo contexto você consegue encontrá-lo. Assim, curtimos o fim de semana. Que ou quem curtimos o fim de semana? Nós. Como você acabou de estudar o contexto de verbo, você já sabe esse tipo de construção, de flexibilização aqui, ó, do verbo, é que o verbo está flexionado na primeira pessoa do plural, que é o nós. Você já estudou isso. Então, isso vai te ajudar muito. Então, o nós, ele está escondido por detrás do verbo. Eu chamo ele de oculto. Por quê? O que significa oculto? Escondido, omitido, mas pelo contexto você sabe que ele está ali, tá? Pelo verbo. Só que, como que você vai saber o que é o predicado? O predicado é o restante da frase toda. Mas, tia, eu tirei aqui, o nós está escondido, está dentro do curtimos. Eu incluo o curtimos também? Sim, inclui também. Então, quando o sujeito está oculto, a frase toda é o predicado, tá bom? Quais palavras podem estar nesse grupo de sujeito oculto? O eu, o nós, o tu, o vós. O tu e o vós raramente aparecem, que são construções bem mais curtas, dificilmente você vê, mas podem. E o você também pode estar escondido pelo contexto, tá bom? E o indeterminado? Uma coisa que é indeterminada, é vaga, é um sentido vago. Então, quando você fala aqui, ó, rasgaram meu desenho, ou rasgou-se meu desenho, você pode ter nessas duas estruturas. No rasgaram, quem é que rasgaram? Eles ou elas? Ah, mas então eu vou escrever que o sujeito indeterminado é eles ou elas? Não, nesse caso é diferente. Quando é indeterminado, eles ou elas, você sabe que significa esses pronomes eles ou elas. Ou aqui no rasgou-se, ele ou ela, mais a partícula se. Mas, o que acontece aqui? Existe um sentido diferente do oculto. Porque no indeterminado, entende-se que ou a pessoa não quer mostrar, não quer identificar quem fez aquela ação, ou não quer, ou não sabe quem fez aquela ação. Então, a pessoa quando pronuncia rasgaram meu desenho, ou ela sabe quem rasgou e não quer dizer quem foi, ou ela quer saber, ela não tem esse conhecimento de quem foi que rasgou. Então, quando o verbo estiver, a ação estiver na terceira pessoa do plural, entre eles ou elas, nesse sentido, ou também na terceira pessoa do singular, porque ele ou ela rasgou, mais a partícula se, que pode estar nessa estrutura também, é um sujeito que eu chamo de indeterminado, exatamente com esses dois sentidos. Eu indetermino, eu deixo o sentido vago dentro daquele contexto. Ou porque eu não quero expressar quem realizou a ação, ou porque eu não sei quem realizou a ação, tá? E como que nós vamos encontrar o predicado? Mesmo padrão do oculto, riscando a frase todinha, tá? O restante da frase. Então, se ele pedir aqui no oculto, qual é o sujeito oculto? Qual é o sujeito da frase? É o nós, sujeito oculto. Qual é o sujeito
que está a rasgar no meu desenho. Eles ou elas, indeterminado, tá bom? Agora, tem também, em meio a esse contexto, a oração sem sujeito. Ele nem citou, como eu citei, como eu falei para vocês, dessa classificação, mas eu acho ela muito importante, então quis passar para vocês. Bom, se até aqui você estudou 1, 2, 3, 4. 4 tipos de sujeito. Aqui você vai encontrar um tipo de oração que não terá sujeito. Então, você vai aprender a identificar quando não tem sujeito. São pegadinhas da língua portuguesa que te induzem a pensar que tem sujeito, mas não tem. Quando é que não vai haver sujeito? Por mais que tenham outras palavras no contexto que possam te causar dúvida, mas se você bater o olho, tem esses verbos que eu vou ensinar para você, você já sabe. Não tem ninguém realizando aquela ação, tá? Por quê? São verbos especiais, que é o haver, tá? Com sentido de passado ou com sentido de existir. O verbo fazer com sentido de passado. E também nós temos fenômenos, verbos com fenômenos da natureza, ações, que também deixam o contexto impessoal. Olha, impessoal. Tá vendo esse in antes do pessoal? Significa a falta daquilo. Não tem pessoa. Não tem pessoa realizando. Aqui no simples, o Pablo estava realizando uma ação. No composto, existiu Pablo e Mariana realizando uma ação. No oculto, o nós omitido, mas estava realizando a ação. No indeterminado, eles ou elas, eu não sei quem são essas pessoas. Não sei, ou eu não quero dizer, mas eu sei que tem alguém realizando a ação. Agora, aqui nesses, não tem sujeito, porque não tem pessoa. Então, quando você fala, há dias que não o vejo, ou faz dias que não o vejo, o verbo está no singular, porque o verbo que é impessoal, ele não tem pessoa, ele não tem que concordar com ninguém. Ele é um verbo autônomo, tá? Por ele ser um verbo autônomo, ele sempre fica no singular, ele não tem que obedecer, ele não tem que concordar com ninguém na frase. Não deve obediência a ninguém na frase. Então, tanto o há aqui, ó, há dias, não vejo, significa faz dias. E o faz dias que não vejo, mesmo sentido de passado. O verbo fica no singular. Com esses sentidos, você não tem sujeito. Assim também como o verbo haver, no sentido de existir. Assim, ó, há alunos nesta sala. Existem, você vai pensar, existem, substitui, ó, existem alunos nessa sala. Ah, o verbo haver está com o sentido de existir. Não tem sujeito. Agora, se eu falo assim, nessa frase, há alunos nessa sala, você poderia pensar, mas peraí, alunos, eu tô falando de alunos, não é o sujeito? Não, presta atenção. Se você tem o verbo haver com sentido de existir, com sentido de passado, o verbo fazer com sentido de passado, como eu falei, não concorda com ninguém. Eles vão ficar sempre no singular, tá? Então, muito comum é você ver as pessoas tentando fazer isso aqui, ó. Ao invés de deixar o verbo no singular, como faz dias, mas sim fazem dias. Totalmente errado fazem dias. Por quê? Você não tem que concordar com dias no plural, porque dias não é o meu sujeito. Eu não tenho sujeito. O verbo é singular. Singular, tá bom? Então, tenham essa atenção. Isso aqui é muito importante para a vida vocabulário de vocês, tá? De escrever corretamente. Saber quando é singular, o verbo fica no singular, quando é plural, tá? Muito bem. Assim eu termino a explicação de hoje. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.